Liga seu microfone, ou então, ou liga o microfone e fala por aqui. Você clica na tela e libera. Aê, consegui. Oi, Josi. Eu estava aqui ouvindo quietinha, né? E aí eu fico ouvindo porque eu gosto de ouvir cada detalhe. E comparando a sua fala com a fala da professora Rose, eu fico aqui imaginando, eu fico já viajando, imaginando que isso, juntando isso aí dá uma história. Eu queria saber da senhora, na perspectiva de inclusão, como seria contar história? Como seria contar história para esses alunos de inclusão, esses alunos autistas, os alunos que têm TDAH, os alunos que têm essa deficiência, né? Porque é diferente, mas o que eu percebo é que a história em si chama a atenção deles, eles se concentram, eles param para ouvir. Mas eu acho que o jeito, não sei se é o jeito, se tem um jeito diferente de contar para as pessoas, para públicos, se ditos normais, né? Esse público. Rose, eu vou responder? Pode responder, eu tenho umas pesquisas também já nessa área, mas depois eu falo um pouquinho. Vou te contar de uma experiência que eu vivi, viu, Josi? Viu? Eu fui para o Oralidades o ano passado, foi um encontro de contadores de histórias que aconteceu no Sesc de Santos, e tinha umas meninas de uma trupe chamada Mãos que Contam, e essas meninas contavam em libras, e aí elas estavam o tempo inteiro traduzindo, é claro que o contador de histórias normal, digamos assim, né, tradicional, sei lá qual o nome que a gente dá, para a plateia. Então, a gente estava lá contando histórias e eles estavam do lado narrando, com todas as caras e bocas, que a gente ria junto, que a gente, às vezes, prestava mais atenção no intérprete de Libras do que no contador de histórias que estava contando aquela história, porque eles faziam muito engraçado. Só que teve um momento em que elas inverteram o jogo. Entrou uma contadora de histórias surda e começou a contar história para a gente, só com as Libras. E a gente meio que não entendia, ficavam um olhando para o outro, assim. Aí, de repente, a intérprete entra e brinca com a gente, e diz, mas vocês não estão dando atenção, a minha amiga está contando história para vocês, vocês não estão prestando atenção. E aí ela explica para a gente algumas palavras, né? Ela explica o que é homem, o que é mulher, o que é gato, o que é tigre. Ela explica algumas palavras-chave que fazem com que a gente consiga compreender aquela história acumulativa, que é outra coisa. Ela escolhe um gênero acumulativo, que é um gênero que se repete, as palavras se repetem, né? O texto se repete. E aí elas contam juntas, sem precisar de palavra. No início, elas ainda dão alguma pista, né? A menina que fala vai contando, dizendo alguma coisa para nós, mas depois, assim, que a gente entende o fio da meada, a gente vai embora. Quem fala somos nós, é a plateia que narra. Não é mais o contador de histórias. O contador de histórias que está com as mãos contando, está fazendo aquela tradução, mas a gente é que está de cá, fazendo junto com eles e lembrando que palavra é aquela, e falando ali baixinho, quando você vê, você tem um coro de pessoas na plateia contando aquilo. Então, minha experiência com inclusão, com pessoas, pensando no campo das pessoas surdas, foi esse. Agora, pensando no campo das outras necessidades especiais, eu acho que quem não enxerga precisa do cheiro, precisa do som, precisa que essas questões sejam exploradas para que a história chegue de uma forma mais bonita no ouvido daquele ouvinte. E aqueles que são autistas ou que têm o TDAH, né? TDAH. Eu acho que a gente precisa de histórias mais curtas e que tem interação, que tem palma, que tem brincadeira, que tem um jogo de interação com a plateia, que talvez eles acompanhem mais. Mas não tem fórmula, não tem fórmula. Às vezes você tem uma criança que aparentemente ela não está conectada com você, ela está no mundo da lua, mas mentira, ela está fazendo o que ela tem que fazer, mas na hora que você fala qualquer coisa, ela vira para te dizer do seu absurdo, ela lembra de uma coisa dela, né?
ela está ali com você, de formas diversas. Então, eu não tenho experiências com um grupo específico, né, para atender uma necessidade especial, e não sou estudiosa desse universo. Eu estou te contando um pouco que eu já vivi no caminho, vendo coisas, né, muito mais de narradores na cena do que eu, propriamente dita, na cena, né? É isso. Desculpa. Eu te fiz essa pergunta porque é difícil a gente lidar com esse público. E trabalhando com esse público, chega a ser, às vezes, desesperador. Quando a professora tenta de tudo, e é de se pensar, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nada que fazer, eu não sei mais o que fazer com essa criança, que tem dia que realmente não tem mais o que se fazer, é como se chegasse no limite do limite, e aí quando faz desse momento, esquece a atividade, esquece tudo, e traz a história, traz o lúdico também, como você falou aí, bater palmas, algo de palpável, colorido, acalma. O ambiente é outro, é totalmente diferente, é uma coisa assim, você diz, por quê? Na história, na contação de história, tem colegas que falam na história no que não é para fazer, algumas colegas, né? No que não é para fazer, para prestar atenção, que não é do momento, eles param, pronto, acalmou tudo. Aí, eu não sei explicar, porque eu também não tenho muita experiência com isso, mas às vezes é como se esse público chegasse certos conteúdos e ficasse saturado, ficasse monótono, é como se tudo tivesse que estar trocando toda hora, mudando, reinventando. Mas obrigado. Eu acho que o problema está muito mais na formação de professores do que na performance do contador, né? Eu tenho algumas experiências nesse campo que eu vou dizer para você. Concordo muito com o Luciene, é uma questão muito mais de formação de professor, porque é preciso que o professor seja formado para ouvir seus estudantes. E ouvir não é só no ouvido. A gente não ouve só com o ouvido, a gente tem que ouvir com o olhar, né? Com o olhar sensível. E ver até onde é possível, onde a gente precisa trocar. Eu tenho algumas experiências que eu vou relatar rapidamente para vocês. Algumas experiências de pesquisa e experiência própria. Eu fui convidada para contar histórias numa escola de surdos. Eu achei muito interessante, levei tudo como sempre eu faço, e tinha a intérprete. E no meio da contação, de repente, eu me vi perdida, porque eu não via nenhum olhar para mim. Eu não tinha o contato visual. Eles olhavam para a intérprete e não para mim. E eu pensei, não dá certo, o contador de histórias para uma pessoa surda tem que ser uma pessoa que domine Libras e saiba contar história. Então, é preciso formar o contador de histórias em Libras. Essa é uma experiência que, para mim, ficou muito marcada. As outras são experiências de pesquisa. Tem 2 pesquisas que eu estou orientando agora com crianças com TEA. Teve uma que já terminou, a menina fez um trabalho belíssimo, ela ia para a escola, era sempre no mesmo horário, porque tem toda essa questão mesmo própria do TEA, né, do transtorno de espectro autista. Então, sempre no mesmo horário, a criança ficava sempre no mesmo lugar, e não entrava na sala essa criança. E com esse processo que ela fazia, como a Luciene falou, né, ela levava histórias, a gente elaborou juntas, né, as histórias que iam ser levadas, e ela levava a história, contava a história para ele, depois mostrava o livro, e a partir daquilo construía alguma coisa com a criança. Então, por exemplo, tinha a história do porco-espinho, que é o menino vira porco-espinho, aí fazia um porco-espinho, manualmente, ia fazendo, porque aí ele sentia que era pontudo, tal, isso ajuda melhor, a criança com TEA, ela precisa de um concreto maior, né? E isso vem do conhecimento dela, das experiências dela de estudar TEA, né? Que ela também trouxe para mim. A mesma coisa com as meninas que eu estou orientando também em iniciação científica, que estão pesquisando
a contação de história com TEA. E o resultado, eu vou lhe dizer, que foi fantástico, que essa criança que não entrava na sala, entrou na sala com ela para contar para os colegas a história. Ele nem entrava na sala de aula. Então, é um trabalho, mas é um trabalho que precisa de muito mais paciência do que é já necessário para um professor. É um trabalho que exige uma sala de aula com menos alunos. É um trabalho que exige de um professor um currículo que não seja tão engessado, que o professor não seja obrigado a completar livro didático, entende? Então, são várias coisas que estão envoltas aí. Uma outra experiência, que não quer dizer bem inclusão, mas no fundo é uma experiência que recentemente eu concluí de pesquisa com educação de jovens e adultos. Quando essa minha orientanda, ela trouxe a contação de história para jovens e adultos, aquilo modificou a sala de aula. Como eles ficaram muito mais atentos, porque não é fácil ter aulas à noite, né? Imagino que eu era professora à noite, ser professor é uma coisa, ser aluno é outro. E ser professora, eu já fui aluna à noite e já fui professora à noite, e não é fácil, né? Você trabalhar o dia todo e depois ter aula. Mas a aula se potencializou no momento em que não só ela contava a história, mas ela também ouvia a história. Porque professor, como diz a professora Maria Arapiraca, né, não, é muito explicudo. Quer falar sempre, só quer falar, e não quer ouvir. E para ser um bom contador de histórias, a gente tem que saber ouvir. Para ser um bom professor, a gente precisa saber ouvir. São os momentos em que se imbricam a ação de contar história e a ação docente. Então, tem todas essas questões que são colocadas aí, que é complexo e que, claro, que cansa, e principalmente quando você tem alguém no seu ouvido. Tem que completar o livro didático, tem que vencer o currículo, tem que o menino sair daqui com tantos dias aprendendo a ler e escrever, aprendendo a fazer isso, como é que chama mesmo? Objetivos, habilidades e competências, tem que ter tais habilidades, tem que ter tais competências, como se todo mundo fosse igual, como se todas as pessoas fossem as mesmas, aprendessem do mesmo jeito, desenvolvessem as mesmas habilidades. E nós sabemos que somos incrivelmente iguais e fantasticamente diferentes. Mas a nossa escola não considera isso, e aí gera essa angústia que você apresenta aí, que é a angústia de todo professor, de pensar que não é capaz. Não é que não é capaz, é capaz. Está fazendo um trabalho fantástico. Mas tem que ver que cada um tem uma resposta diferente, né? E, principalmente, quando a gente trabalha com criança, o lúdico não é só da criança, o lúdico é do ser humano, né? Somos homos nudos. Eu sempre digo que eu sei que é Iozinga, mas eu ouvi primeiro, foi Enlouquece. E nós precisamos da ludicidade. Quem é aqui que nunca na vida ouve uma música quando está triste, para se alegrar? Ou liga a televisão para assistir uma novela, para ver um filme? Isso tudo é ludicidade, gente. Isso é tudo sair do seu mundo, desse mundo que a gente tem dificuldade de lidar com ele. Então, quando a gente traz a ludicidade, é certo que vai dar certo. É claro que a gente tem que trazer, quando é num espaço de sala de aula, a gente tem que trazer sempre com compromisso do planejamento, mas trazer sempre. Tá aí a pedagogia griot, que está em vento e popa. Lourdes disse que queria, né? Complementar. Diga aí. Duas coisas que vocês falaram que eu acho que são fantásticas quando a gente fala de inclusão. Luciene falou que não tem receita e Meire trouxe o olhar sensível, né? São duas coisas importantíssimas, né? Da experiência que eu tenho de sala de aula. Isso é cada dia mais latente, assim, não tem uma receita pronta, é assim que a gente faz para contar a história para uma criança que tem uma deficiência intelectual, que tem autismo, que é síndrome de Down, que é hiperativo, porque cada sujeito é um sujeito, né? Eu tenho uma escola
Hoje eu trabalho numa escola que a gente atende mais de 40 crianças de inclusão com deficiências diferentes, e cada um a gente tem que tratar de um jeito. A gente tem 5 crianças com síndrome de Down e nenhuma responde da mesma forma, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, e é nesse olhar sensível, né? E experimentando coisas, porque alguma coisa em algum momento vai ser acessível a eles, né? Eu lembro de uma roda de leitura, tinha uma criança com deficiência intelectual, ela tinha uma deficiência intelectual severa, ela não falava, né? Mas um doce de criança, né? Participava da forma como ela podia das atividades. E a gente estava numa roda de contação de histórias, e eu peguei vários objetos que não tinham nada a ver com nada, objetos aleatórios, e de cada objeto eu fui fazendo um personagem para contar João e Maria. E eles se divertiam, todos fixados ali naqueles objetos que se mexiam. E quando a madrasta sai de cena, eu pegava o objeto da madrasta e fazia, e aí a madrasta foi embora. Aí joguei a madrasta fora. E todo mundo achava que ela não prestava atenção a nada. Ela foi lá, pegou de volta e me deu. Aí eu fiz, não, Sophie, tentando explicar a ela que a madrasta foi embora. E aí, botei a madrasta lá de novo. Ela veio e me trouxe a madrasta de volta. Aí, eu, de novo, peguei a madrasta, taquei a madrasta fora. Aí, ela olhou para mim assim e fez... Então, para mim, foi fantástico, porque eu percebi que ela estava o tempo inteiro participando da história, quando a gente pensava que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Não tem receita, né? Eu acho que cada sujeito é um sujeito, cada texto vai ser acessível a cada pessoa de uma forma diferente, até para a gente, que é normal, né? Tem textos que eu escuto e que vão me impactar fortemente, tem outros que não vão ser sensível a eles, né? Então, não tem uma forma. Eu acho que lidar com o sujeito de inclusão, seja ele em qualquer área, na contação de história, na pedagogia, lidar com a singularidade, né? Como a gente faz com todos os outros. Jogo de Lourdes. E agora vamos ouvir a história maravilhosa de professora Luciene. Vamos lá. Então, essa história que eu vou contar para vocês é a história... Eu escolhi essa história por causa do tempo que a gente está vivendo, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, esse tempo de não saber o que vem pela frente e como é que a gente acalenta o coração da gente. Está no livro Storytelling da Gislaine Matos e diz assim: era uma vez um rei que estava passando por um momento muito triste e estava sentindo seu coração apreensivo, apertado, estava deprimido, e ele teve uma ideia. Ele resolveu reunir os sábios do reino e pedir a eles que forjassem um anel e que escrevessem nesse anel uma frase que pudesse ser lida por ele num momento como aquele, num momento de muita aflição, e que fizesse com que ele ficasse reconfortado. Os sábios daquele reino sabiam escrever tratados imensos, mas escrever uma coisa tão pequena que tivesse um sentido tão profundo era algo que eles ainda não haviam experimentado. E eles levaram dias pensando no que podia ser escrito no anel do rei, até que um deles sugeriu que fosse consultado um velho que havia chegado há pouco naquele reino, mas que ouvia-se a boca pequena, que também era um sábio. Esse velho foi consultado e, no mesmo instante que ele ouviu a pergunta dos sábios daquele reino, ele soprou no ouvido deles qual seria a frase que poderia confortar o coração do rei em momentos de muita aflição. Mas que havia uma condição: o rei não podia ver aquela frase daquele anel antes de viver um momento de crise, né? Antes de viver um momento de apreensão. Bem, assim foi feito, o anel foi forjado, a frase foi escrita, entregaram o anel ao rei, disseram a ele o que o velho havia recomendado e o rei obedeceu. Colocou o anel no dedo e durante muito tempo governou com muita tranquilidade, até que um dia um exército inimigo invadiu aquele reino. E o rei foi tomado de surpresa, então não deu tempo de se preparar. Ele tentou lutar, mas em algum momento ele se perdeu do seu exército
e o exército do outro reino se pôs em disparada, né, atrás do rei, que cavalgava sem parar. O rei atravessou um bosque que existia naquele lugar e acabou parando na beira de um despenhadeiro. Não havia jeito para o rei, né? Se ele voltasse e enfrentasse aquele exército, ele podia morrer. Se ele ficasse ali e esperasse também, ele podia morrer. Aí ele lembrou-se do anel. E quando ele tirou o anel do dedo e olhou o anel para se confortar, lá estava escrito: isso também passará. O rei sentiu um acalanto no coração, sentiu um conforto, colocou o anel de volta e teve muita fé. Não se sabe se foi por causa disso ou por outra razão qualquer. O que se sabe é que o exército inimigo se perdeu no bosque. E o rei pôde voltar, reencontrar o seu exército e juntos enfrentar aquele exército inimigo e vencê-los. Dizem que naquele mesmo dia o rei fez uma festa, e que essa festa foi por noite adentro. E que lá para as tantas ele mandou chamar o velho, que havia soprado no ouvido dos sábios aquela frase, né, carregada de tanta sabedoria, de tanto conforto. E o velho veio, e quando o velho veio, que ele agradeceu, ele dizia assim: majestade, tudo nessa vida passa, tudo, a vida é movimento, a roda da gira está sempre em movimento. Então, isso que aconteceu com o senhor hoje, vai acontecer com outras pessoas em outros momentos, tudo passa. E aí, antes que ele pudesse se despedir do rei, que estava ali bem agradecido e feliz, ele disse: majestade, olhe novamente o anel no seu dedo. E quando o rei, em meio a toda a felicidade, puxou o anel e olhou, viu que ali estava escrito: isso também passará. E entendeu que os momentos de alegria, assim como os momentos de tristeza, também passam. E que era preciso celebrar, celebrar e celebrar aquele momento, porque não se sabia quanto tempo ele iria durar. Bom, eu conto essa história para dizer a vocês que nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas que não é a primeira vez que isso acontece com a humanidade. Em outros momentos da nossa história, a gente já viveu tempos como esses. Faz bastante tempo que isso aconteceu, né? Mais de 100 anos que a última pandemia tomou o mundo. Mas tudo que acontece nesse mundo, de alguma maneira, já aconteceu. Fiquem firmes, fiquem fortes, acreditem que a gente pode vencer o exército inimigo, porque isso que a gente está vivendo hoje também passará. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Gente, eu quero só pedir uma coisinha, para final, para a gente despedir. Eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera, para a gente tirar uma foto, todo mundo junto. Cadê todo mundo ligando aí a câmera? Só tem a menina que não tem a câmera, né? Lembra que tem a menina que não tem a câmera. Mas tem a fotozinha dela. Todo mundo aí ligando a câmera. Como é que faz para ficar todo mundo na tela? Você tirou, estava todo mundo na tela. Peraí. Foi? Como é que eu tirei? Peraí, aqui sou eu. Tcharam. Eu vi todo mundo na tela, mas foi a minha, né? Deixa eu ver se eu descubro aqui, viu, Rose? Alterar layout, deixa eu ver. Pronto, consegui aqui no meu. Vê se aí tá agora. Não. Então, vai nas três bolinhas. Vai nas três bolinhas à direita. Clique na tela. Onde aparece o lugar de você fechar o microfone. Cá no cantinho de tudo tem três bolinhas. Sim. Quando você clica nas bolinhas, tem alterar layout. Aí aparece barra lateral, destaque blocos. Clique em blocos. No meu não aparece. Alterar layout, tá. Blocos, isso. Né? Blocos, isso. Ótimo. Apareceu? Que lindo. Não vai todo mundo. Então, todo mundo sorrindo. Vou tirar uma foto. X. Pronto. Aqui, vou tirar de novo que apareceu mais. X. Legal. Gente, vamos dar um tchau e um beijo para a Luciene, maravilhosa. Obrigada. Você mora no meu coração. Deixa eu tirar a gravação aqui. Bom finalzinho de reunião, viu, gente? Joia, valeu.